Olá, meus irmãos em Cristo, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Quero lhe agradecer por você estar conosco, se for em mais uma ocasião ou se for a primeira vez, tá bom? Quero fazer aqui um convite a você que já é inscrito. Dê o seu like, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém e não deixe de fazer o seu comentário. Para você que está entrando ou que já entrou alguma outra vez no nosso canal Colégio do Discípulo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações e não esquece de participar desse vídeo, fazendo os seus comentários. Quando você faz isso, você vai nos ajudar, tá bom? Porque o YouTube, ele vai entender que os nossos conteúdos, os nossos vídeos, precisam ser compartilhados com mais pessoas. Então o YouTube, ele abre uma janela para a gente ser compartilhado com um número maior de pessoas. Então você nos ajuda muito, tá bom? Queridos, hoje nós vamos entrar na nova lição do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa lição é a lição de número 5, que vai estar passando nas nossas igrejas no dia 29 de outubro de 2023. A lição que tem por título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Então fique até o final desse vídeo, vai ser muito importante e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco e eu espero contribuir com a sua lição, com a sua aula da escola dominical e junto nós seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Ser pentecostal. Nós vamos ver no decorrer dessa lição. Tá? Já te adianto que lá na descrição tem link da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Já que está se tratando sobre o conceito pentecostal. Tem link também com os bolsos, tem um link do Instagram, tem um link do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? E tem link também com subsídio. No final desse vídeo, eu vou te dar uma dica de uma dinâmica para a sua aula, tá bom? Bom, como o pentecostalismo contribuiu e tem contribuído positivamente para a obra missionária? Nós vimos nas últimas lições como Deus é um Deus missionário, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vimos o Filho como o missionário enviado pelo Pai e o missionário que enviou os apóstolos e enviou a igreja para uma grande comissão. Nós vamos ver hoje a função do Espírito Santo na obra missionária. Eu te pergunto, quem enviou Barnabé e Saulo? Em Atos capítulo 13, versículo 2 a 4, disse o Espírito Santo: apartai para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 4, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selênia e dali chegaram a Chipre. Em Atos 16, 6 e 7, nós vemos que o Espírito impede Paulo e Silas de pregar em determinada cidade. Então o Espírito Santo tem grande influência na obra missionária. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, e diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, vemos a atividade de Deus por meio do ministério do Espírito Santo.
O nosso texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A virtude, o poder da palavra grega dinamis, que é a mesma raiz para dinamite, que fala de força, de poder. Esse texto mostra como é essencial ser cheio do Espírito Santo para fazer missões transculturais. Lembrando que esse poder do Espírito não é simplesmente para o crente ficar dentro da igreja, falar em língua o culto todo, ou simplesmente para você ficar rodando. O poder do Espírito Santo tem como objetivo principal ser testemunha, falar de Jesus, fazer missões. A verdade prática diz que o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Com todo respeito aos meus irmãos cessacionistas, cessacionista é um pensamento do qual se entende que os dons espirituais já cessaram e foi usado somente na necessidade da igreja primitiva. Com todo respeito a meus irmãos cessacionistas, a igreja sempre foi e sempre será dependente do Espírito Santo, e os dons do Espírito capacitam a igreja para a obra missionária. Lá no nosso Instagram tem a leitura diária e no Facebook também, na nossa página. O link vai estar na descrição. A página do Facebook Colégio do Discípulo e o Instagram Manual da EBD. Também tem um link do nosso grupo no WhatsApp. Além de colocarmos a leitura diária, nós colocamos dinâmicas, subsídios e muito material para todas as lições de todos os trimestres, tá bom? Vai lá na descrição, clica no link e aproveita. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, do 1 ao 8 e versículo 14 até o 18. A nossa introdução fala de uma característica notável do movimento pentecostal. Desde seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missão. Nesta lição estudaremos algumas características que marcaram e marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. O tópico 1 fala sobre uma perspectiva pentecostal de missão, que tem o mesmo título da lição. O subtópico 1 fala: somos evangélicos. Subtópico 2, somos pentecostal. Subtópico 3, contribuições pentecostais às missões. Bom, o que é ser evangélico? Ser evangélico é professar sua fé em Cristo, mas não somente isso, tá? Seguimos alguns parâmetros. O compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade da Bíblia, o anúncio de Cristo às nações, como estamos tratando nessa missão, e etc. Isso nos diferencia, por exemplo, dos católicos, que também professam uma fé em Cristo. Porém, eles não seguem algum desses pilares, como, por exemplo, a autoridade da Bíblia e outros. Esses princípios são resgatados na Reforma Protestante, que resgata uma tríplice ênfase: a autoridade das Escrituras e não do Papa, a salvação pela fé e não por Maria, e também o sacerdócio universal dos crentes. E o movimento pentecostal contribuiu para o impulso desses pilares com a ênfase nos dons espirituais que destacam a obra e a atividade do Espírito Santo. Mas o que é ser pentecostal? Você é pentecostal? Se você é, por que você é pentecostal? Bom, o termo Pentecoste em si era a segunda festa do calendário primitivo judaico, que era 50 dias depois da Páscoa. Também conhecido como Festa das Semanas, em Êxodo 34, 22.
festa dos primeiros frutos em Números 28 e 26, ou a festa da colheita em Êxodo 23, 16. O nome colheita tem sua razão de ser, pois a festa acontecia no período da colheita dos grãos. Agora, a definição do termo pentecostal está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vemos um avivamento. O Espírito Santo é derramado e todos são cheios. Os cristãos dos primeiros séculos experimentaram o derramamento do Espírito Santo. E isso ocorreu durante essa festa, a festa do Pentecoste. Então, a partir de 1907, na Grã-Bretanha, as igrejas históricas tradicionais, para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo com o Espírito Santo, por causa da analogia, ou seja, a semelhança entre o movimento e o dia do Pentecoste, de Atos 2, começaram a chamar de pentecostal. Ser pentecostal na prática é crer na realidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo em que os discípulos receberam no dia de Pentecoste e no decorrer da história da igreja. É crer na contemporaneidade dos dons espirituais. E como estão em evidência ainda hoje, assim como outros pilares, como nós já citamos, a autoridade das Escrituras, o batismo com o Espírito Santo e etc. Ser pentecostal não é simplesmente ficar rodando. Ser pentecostal não é gritar no microfone, não é pregar a teologia da prosperidade. Ser pentecostal é crer na atuação do Espírito Santo através da igreja. A igreja primitiva era uma igreja pentecostal. Os dons eram evidentes. A ação do Espírito Santo era evidente. A pregação nas missões transculturais era cristocêntrica, um dos maiores pilares do pentecostalismo. A cruz e o poder do Espírito, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. As pregações da igreja primitiva eram carregadas por sinais, maravilhas, prodígio, demonstração de poder. Paulo diz que o evangelho é demonstração de poder. Com o tempo foi entrando o cessacionismo, como eu disse, o movimento que crê que os dons do Espírito cessaram e que não estão mais em evidência hoje. Segundo o cessacionismo, foi uma capacitação para a igreja primitiva. Só que nos meados do século XX, mais precisamente em 1906, surgiu um movimento na Rua Azusa. Você já deve ter ouvido falar. Houve, na verdade, um resgate desse conceito, da contemporaneidade dos dons, a evidência da ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e com o que eu chamaria não de avivamento, mas o reavivamento da Rua Azusa. Porque ali foi um resgate do que a igreja sempre foi. Alguns acusam os pentecostais de ter surgido ali. Ali foi um resgate ao que a igreja já era. O avivamento alcançou toda a América, dando início ao termo pentecostal e não ao conceito. E hoje, o pentecostalismo é a maior denominação cristã de todo o mundo. Assim podemos ver como o pentecostalismo tem contribuído para a obra missionária. É só olhar para a periferia, é só olhar para as comunidades mais carentes, para as favelas, aonde o Estado não chega, a ajuda não chega, você vai ver uma igreja pentecostal. Tá? Na Bíblia nós vemos como o poder pentecostal é indispensável na obra missionária. O próprio textuário mostra Atos 1:8. Receberão primeiro o poder e serão testemunha. É necessário ser cheio do poder. Por isso, uma das maiores contribuições
E o segredo do sucesso das missões pentecostais é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo na obra missionária. É o famoso jargão pentecostal, é dar lugar ao Espírito Santo. Paulo diz isso, não apagueis o Espírito. O tópico 2 fala da obra missionária depois do Pentecoste. Subtópico 1, a causa da obra missionária na igreja primitiva. Subtópico 2, a expansão missionária da igreja primitiva. E o subtópico 3 fala, Deus não faz acepção de pessoas. A igreja é impulsionada pela descida do Espírito Santo em Atos 2, no Pentecoste. Após o revestimento do poder pela descida do Espírito Santo, eles seriam testemunha até os confins da terra, Atos 1:8. Atos 1:4 também diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Isso se cumpre em Atos 2. E nos 8 primeiros capítulos de Atos, nós vemos como a igreja primitiva cresceu após o revestimento do Espírito Santo. E como eles, revestidos de poder, de autoridade, de ousadia do Espírito, os apóstolos pregaram além das fronteiras. Pedro, que nega Jesus antes do revestimento, após o revestimento, é o mesmo Pedro que prega para uma multidão em Atos 2:14 até o 41 e quase 3.000 almas aceitam a Jesus. Olha como é que o revestimento fez de Pedro um missionário, um pregador audacioso, usado pelo Espírito Santo. E como resultado foi notório. Filipe, ele ouve a voz do Espírito Santo no deserto e vai pregar para um eunuco, um etíope. O Espírito Santo seleciona Barnabé e Saulo em Atos 13. Pedro é guiado pelo Espírito Santo para pregar para um centurião, Cornélio, em Atos 10. Ágabo, direcionado pelo Espírito Santo, anunciou uma grande fome nacional, antecipando a necessidade de prover socorro para os que estavam na Judéia, em Atos 11. Assim se cumpriu o que Jesus disse sobre o ministério do Espírito Santo. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Atos 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, nós vemos que isso se evidenciou através dos apóstolos, através da igreja primitiva. Esse evangelho, então, se expandiu até os confins da terra, nas regiões gentílicas e distantes, como Roma, Antioquia, Galácia, Macedônia, Acaia, em toda a Ásia, em todo o Oriente Médio. O Espírito Santo impulsiona a igreja a fazer missões de modo a buscar povos não alcançados. O tópico 3 fala da ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, a função do Espírito Santo na obra missionária. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra missionária. E o subtópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. Eu te pergunto, quais as funções do Espírito Santo na obra missionária? Eu te respondo, entre muitas funções estão a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres de Deus aos 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Ele escolhe, ele envia missionários para a obra, como fez com Filipe em Atos 8, como fez com Barnabé e Saulo em Atos 13, como ele impediu Paulo e Silas de pregar em Bistínia e os direcionou a Macedônia em Atos 16. O ministério público de Jesus foi iniciado sob a experiência do Espírito Santo, em Mateus capítulo 4. Afinal, ele foi ungido pelo Espírito para pregar, Isaías 61, e também Lucas 4:17 confirma Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração.
Jesus era cheio do Espírito Santo, Lucas 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. O ministério público da igreja também se iniciou sobre a experiência do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no Pentecoste. Não dá para separar as missões e o Espírito Santo. É ele que separa, é ele que direciona, é ele que vocaciona, é ele que envia, é ele que capacita, é ele que convence, é ele que conforta, é ele que consola, é ele que exorta. Então, Deus age no mundo através do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita na igreja de Cristo. Então, Deus vai agir no mundo através do Espírito Santo que está na igreja. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que confirmou o ministério de Jesus, que ungiu Jesus, capacitando Jesus, revelando, dirigindo. Ele foi derramado nos apóstolos para continuar essa obra. Nessa lição, nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Como dinâmica, eu te daria uma ideia. Você pode pegar 2 cartazes ou você fazer apenas uma dessas ideias. Em um dos cartazes você pode perguntar o que é ser pentecostal. E no outro cartaz ou na outra cartolina, quais são as funções do Espírito Santo na obra missionária. Os seus alunos vão escrever o que eles acham nessa cartolina. E no final da aula, você vai ter uma cartolina cheia de ideia dos seus próprios alunos, do que é ser pentecostal, e aí você pode trabalhar em cima disso no final da aula. Tá? Você pode mostrar a resposta certa, a resposta errada, e você pode mostrar como o pentecostalismo é importante, aproveitando isso também para qualquer engano que tiver ali, qualquer erro que um aluno seu tiver, qualquer ignorância sobre o pentecostalismo, você explicar. Também sobre o Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo na obra missionária? Os seus alunos vão escrever nessa cartolina e você pode mostrar, então, segundo a própria resposta deles, como é essencial o Espírito Santo na obra missionária. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você, aluno ou professor. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Espero você até o próximo vídeo. Um abraço, fique na paz.